A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Graças a Deus que estamos novamente aqui juntos para meditarmos na escola bíblica dominical. Nesse trimestre, estamos vendo sobre a Santíssima Trindade. Os nossos estudos são baseados na escola bíblica dominical da CPAD. E hoje chegamos à lição de número 5, referente ao domingo 1º de fevereiro de 2026. E vamos ver sobre o Deus Filho. Temos um texto para ler, Mateus 17, 5, a parte B do versículo, palavras de Deus acerca do seu Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos da Tua graça, orientação do Teu Santo Espírito. Fala conosco nesta oportunidade, nos esclarecendo sobre esse tema que é a Trindade, Senhor. Tão profundo e tão relevante, de suma importância para a nossa fé. Isso te pedimos em nome de Jesus. Graças a Deus, que eu creio que os irmãos já estão compreendendo bem esse estudo da teologia sistemática acerca da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Coisa fundamental para a nossa fé cristã. E nós vamos ver nesta lição, principalmente usando o episódio da Transfiguração, que é um dos momentos que revelam a glória do Deus Filho. Nós vamos estudar a lição em 3 partes: a divindade do Filho, a centralidade do Deus Filho e a missão redentora de Deus Filho. Muitas religiões falam de Jesus, mas só as que consideram Jesus como Deus é que pode ser considerada uma religião cristã. Então, o cristão, ele crê no Deus Filho, ou seja, Jesus é Deus. Qualquer religião, credo ou manifestação que não coloque Jesus como Deus, coloque, por exemplo, Jesus como uma figura histórica, como Mahatma Gandhi, ele não deve ser considerado cristão. A nossa lição vai falar sobre isso, a divindade do Filho. Jesus é Deus, essa é a nossa primeira
parte da nossa lição. Jesus, então, a Bíblia começa a revelar a deidade de Jesus através do seu nascimento ímpar. Jesus foi concebido em Maria pelo Espírito Santo, ou seja, Maria não conheceu homem, não conheceu José como homem antes do nascimento de Jesus. Então, Jesus nasceu de uma virgem, uma situação ímpar na história da humanidade, já mostrando desde o princípio que aquela criança que Maria carregava no seu ventre era gerada pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo João, na sua epístola, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, e João é um apóstolo que vai mostrar muito isso, a deidade de Cristo. Então ele começa no seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra Verbo, ela está falando de Jesus. E Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra que ele tinha atributos divinos, ou seja, ele era facultado algumas coisas que só Deus é. Primeiro, como vimos aqui neste versículo de João, no princípio era o Verbo, ou seja, a eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estão desde o princípio. Jesus é imutável. Lá na carta de Hebreus, no capítulo 1, no verso 12, está escrito: tu és o mesmo. E Jesus não muda. Nós mudamos. O homem muda. Mas Jesus não mudou. E nem vai mudar. Ele tem um outro atributo divino que é a onipresença. Quando Jesus estava para ascender aos céus, ele reunido com os seus discípulos, como revela o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no verso 20, ele diz: onde estiverem 2 ou 3 de vós reunidos, aí eu estarei no meio de vós. Então, quando nós fazemos os nossos cultos, as nossas reuniões de oração, nós sempre ressaltamos isso. E Jesus está aqui presente na nossa reunião, porque é promessa dele, ele é onipresente. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Não há nada que esteja escondido dele. Uma prática cristã muito salutar é toda vez que você tiver dúvida a respeito de um ato, de uma posição sua, você perguntar. Jesus, sabendo disso, ele aprova ou desaprova? Ele é onisciente. E ele é também onipotente. Lá em Apocalipse 1:8, quando Jesus já
depois da sua ressurreição, se manifesta ao apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele diz lá no capítulo 1, verso 8, nada é impossível para ele. Para Deus nada é impossível. Para Jesus nada é impossível. Porque Jesus é Deus. A segunda parte da nossa lição vai falar sobre a centralidade do Deus Filho, Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus, do princípio ao fim. Cristo é o centro absoluto da fé cristã. Ele está presente na nossa salvação, ele está presente na igreja e ele está presente na vida do crente. Então, ele é a figura central da palavra de Deus. Algumas religiões que se dizem cristãs retiram Jesus do centro. Então, não confie nisso. Uma situação que ilustra bem isso é Mateus 17, de 1 a 8. Lá Jesus chamou 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e os levou para uma montanha alta, afastada de todos. Eles não sabiam exatamente o que iria acontecer, mas seguiram Jesus como sempre faziam. Enquanto estavam lá em cima, algo extraordinário aconteceu. O rosto de Jesus brilhou. Seu rosto brilhou como se fosse o sol. As suas roupas ficaram tão brancas que pareciam luz pura. O que nós chamamos de transfiguração. Imagine você lá com Tiago, Pedro e João. De repente, aquela pessoa de carne e osso que você convive, Jesus, o seu rosto começa a brilhar como o sol, a ponto de você não poder olhar diretamente. As suas roupas ficarem completamente brancas, como uma luz. Os discípulos, eles ficaram impressionados, tentando entender o que estava vendo. E aí, de repente, 2 figuras aparecem conversando com Jesus. Moisés e Elias. 2 grandes nomes da história de Israel. Pedro, sem saber o que dizer direito, Pedro era atrapalhado, sugeriu construir 3 tendas ali. Ele foi rapidinho olhando. Creio que no coração dele desejava que aquelas figuras proeminentes da antiga aliança ficassem ali com eles, Moisés e Elias. Então ele propôs fazer tendas para que eles ficassem um bom tempo ali, querendo prolongar aquele momento sagrado. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem brilhante envolveu todos eles. E dentro da nuvem veio uma voz dizendo que Jesus era o Filho amado de Deus. Aquele em que ele, Deus, tinha plena alegria. E que os discípulos deveriam ouvi-lo. É Deus revelando que o seu Filho é Deus e que os discípulos deveriam ouvi-lo. A igreja só deve ouvir a Jesus. Ao ouvirem isso, os 3 ficaram aterrorizados e caíram com o rosto no chão. Mas Jesus se aproximou deles
tocou-os e disse, para não ficarem com medo. Estavam morrendo de medo. E eu creio que eu ficaria, eu creio que vocês também ficariam. Quando levantaram os olhos, Moisés e Elias já não estavam mais lá, apenas Jesus permanecia com eles. Agora, já como a pessoa de carne e osso que eles conviviam diariamente. Então nós vemos nesta passagem a glória sobrenatural de Jesus. O judeu era muito ligado à lei, aos profetas. Então aparece Moisés aqui, Elias, Moisés, representante do povo judeu, e Elias, o representante maior dos profetas, como quem dizendo, nós reconhecemos Jesus como Deus. E depois, no final, vemos a aprovação divina do Pai. Escutai-o. Mateus 17:5. E aí nós vemos a missão redentora do Deus Filho, a nossa terceira e última parte. Por que redentora? Porque é Jesus quem nos convence do pecado, chama ao arrependimento, oferece perdão e gera nova vida. A obra de Cristo é exclusiva na redenção. Nós vemos nesse trecho que Moisés e Elias desapareceram. Deus falando para os discípulos, escutai exclusivamente a Jesus. Isso é muito importante. Existem algumas religiões que se dizem cristãs que baseiam a sua fé em pactos da antiga aliança, como a guarda do sábado. Até algumas igrejas evangélicas fazem cerimônias com sofá, como símbolos religiosos da antiga aliança. Isso é muito perigoso, porque vai tirando a centralidade de Jesus e a sua obra redentora. Muitos estão ouvindo profetas, e muitos profetas da atualidade não colocam Jesus como centro. Então, essa passagem de Mateus 17 é muito instrutiva. Moisés e Elias são importantes, são, mas o centro é Jesus. Deus não falou, escute Moisés e Elias, Deus falou, escutem Jesus. Isso quer dizer que não devemos estudar o que falou Moisés e Elias? Não. Mas é como complemento da obra de Jesus, e não como centro da obra de Deus. E ali nós vemos o aprendizado pela experiência. Os discípulos disseram, mas nós mesmos vimos a sua majestade.
Que a lição de hoje possa ter te iluminado a respeito disso, do Deus Filho, que não paire nenhuma dúvida no seu coração, que Jesus é Deus, que Ele tem os atributos de Deus, que Ele é o centro da Escritura Sagrada e que Ele é o autor da nossa salvação. Que Deus te abençoe, que esses estudos possam estar edificando a tua vida. Eu vou fazer uma oração final agora pela sua casa, pela sua família. Senhor meu Deus, agora diante de ti coloco todos os teus servos que estão nos ouvindo neste momento, abençoando a vida dos teus servos. Cuida da saúde, cuida do emprego, cuida da paz no seu lar, abençoa seus filhos, seus netos, se houver. Dá vitória aos teus servos em toda a obra que eles fizerem em prol de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fortalece-os na fé, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.